Olá, arteiras! No vídeo de hoje a gente vai fazer essa bata muito linda, muito fofa. Essa bata chama bata Kika ou bata desafio. Por que bata desafio? De tempos em tempos eu crio um desafio lá no grupo Costuristas e Cia by Paula Correia para estimular aquelas meninas que têm medo de costurar, que ainda se sentem inseguras, estimular a se jogarem, a fazerem mesmo que não saibam muito. Então a ideia é essa. Vocês fazem a bata do jeitinho que eu explico aqui e concorrem a prêmios, interagem, é bem bacana, é bem gostoso de participar. E esse aqui é o nosso terceiro desafio em comemoração aos 2 anos de grupo. A bata é bem fácil, eu vou mostrar os moldes para vocês, como montar. Ela tem algumas regrinhas que tem que ser cumpridas, que eu vou falando ao longo do vídeo, quais partes que tem que ser cumpridas, não pode deixar de cumprir. E aí vocês vão fazendo a peça conforme eu vou explicando. São 3 regras que tem que ser cumpridas para participar do desafio. O desafio dura toda essa semana e no domingo que vem a gente faz sorteios, enfim, é bem gostoso. Vamos começar pelos moldes, a explicar a peça para vocês. O molde vocês vão receber em PDF, deixa eu descolar aqui. Lá no grupo Costuristas e Cia, vocês baixam o molde. Lá vocês vão achar o molde lá no grupo em arquivos. Lá tem vários outros arquivos, todos os vídeos que tem aqui no canal tem lá. E aí vocês baixam o molde e vão imprimir em folha A4 mesmo. O molde é composto. Primeira e segunda folha é a manguinha. Isso aqui tem uma linha teste. O que é essa linha teste? É uma linha de impressão. Na hora de imprimir, vocês vão imprimir primeiro essa folha, ó. E aí vocês vão medir se essa linha tá dando 5 centímetros. Se ela estiver dando 5 centímetros, é porque o molde está no tamanho correto. Vocês vão notar que tem aqui um pontilhado com algumas setinhas. Tanto na folha 1, folha 1A, quanto 1B. Vocês vão cortar em uma delas aqui nessa linha pontilhada, vamos fazer de conta que a gente cortou essa aqui, ó, e vão colar aqui setinha com setinha. Essa aqui é a manga. Na parte de baixo, na folha 2, a gente tem pala da frente e pala das costas, e nas folhas 3A e 3B, a gente vai fazer o mesmo processo, corta e cola setinha com setinha, tem a parte de baixo, frente e costas. Feito isso, é só cortar os tecidos e mandar brasa. Bom, então vamos lá, meninas. Eu tenho aqui as partes cortadas. Essas são as partes que estão no molde para vocês, tá? Eu tenho aqui a parte das costas, ela é cortada espelhada, ou seja, a gente coloca avesso com avesso e corta, mas não é dobradinho aqui, é separado. Lembrando de prestar atenção com o sentido da estampa, tá? Aqui a gente tem a parte das costas, aqui nós temos a parte da frente, que é cortado na dobra do tecido, ó, o meu tecido tá dobradinho aqui, tá marcado no molde de vocês, dobra do tecido, e quando eu abro ele fica com 2 partes. E aqui nós temos a parte de baixo na dobra do tecido e a parte de cima na dobra do tecido. O molde de vocês vai ter um pique. Nós vamos marcar esse pique aqui na nossa peça, porque é onde a gente vai fazer o franzido. Isso tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Tecido cortado, nós vamos começar a costura da nossa peça. Nós vamos começar aqui pela parte de cima. Nós vamos posicionar aqui, ó, a nossa peça, a palhinha. Parte da frente, o avesso dela, o meu talvez fique meio estranho, porque, ó, a estampa, ela vaza um pouquinho pro fundo, ela aparece um pouquinho no fundo. Essa é uma estampa da Eva e Eva, comprada lá na Sociedade Secreta do Pet. Eu vou deixar os dados deles para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai juntar aqui, ó, o avesso da parte da frente com o avesso da parte das costas, ombro com ombro, alfineta dos 2 lados
E aí, nós vamos costurar aqui em cima com margem de costura de meio centímetro. Lembrando que a nossa peça, ela... o molde já tem margem de costura, essa margem de costura é de 1 centímetro. E para participar do desafio, não vale costura feita com overlock, tá? A costura vai ter que ser feita costura francesa. Costura com overlock não vai valer para o nosso desafio, porque ela é mais rápida de ser feita, então acelera o processo. Não é todo mundo que tem a máquina de overlock. Então, tem que ser costura francesa do jeitinho que eu tô explicando aqui para vocês. Depois de efetuarmos essa costura, a gente vai, isso nos dois ombros, tá? Nós vamos refilar, ou seja, a gente vai reduzir essa margem de costura pela metade. Vamos abrir isso aqui, passar o ferro bem direitinho, e aí a gente vai tombar direito com direito. Posiciona direito com direito e passa uma nova costura com margem de meio centímetro. Ele vai ficar dessa forma. Feito isso, a gente vai pegar essa sobrinha aqui, essa margenzinha, vamos tombar aqui pra frente e vamos passar uma costura bem rente aqui com esse finalzinho para segurar isso aqui. Costura devidamente feita, nós estamos com uma peça dessa forma. Aqui a frente e aqui as costas. Nós vamos agora mexer aqui nas costas, ó. Eu vou abrir aqui. E eu vou pegar a minha régua e vou marcar 2 centímetros. Eu vou usar a minha caneta fantasminha lá da Maluli. Marquei 2 centímetros. Eu vou pegar a minha cola bastão. É dessas colas escolar mesmo, mas tem que ser bastão. E vou passar isso aqui. Aí, eu vou pegar essa lateralzinha aqui, onde acaba o tecido, e vou levar lá, isso pelo avesso, tá, gente? E vou levar lá no traço que eu fiz. Ó, ele vai ficar assim. Depois, eu vou virar aqui pelo direito, vou marcar 4 centímetros. Dessa vez, eu não vou traçar de fora a fora. Porém, se eu quisesse traçar de fora a fora, não tinha problema, porque a minha caneta fantasma depois apaga. Eu fiz alguns traços, não sei se vai dar para vocês enxergarem, ó, tá vendo? E aí, eu vou trazer, agora do lado do direito, eu vou trazer aquela minha lateralzinha até esse traço. E vou alfinetar, dessa vez eu não colo, eu só alfineto. E esses traços que eu fiz, eles não tem problema, porque essa caneta da Maluli, ela tem uma borracha desse lado aqui, ó. Eu venho com a borrachinha do outro lado e apago o meu traço depois, tá? Então, não tem problema riscar do lado do direito com essa caneta. Ó, alfinetei. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Primeiro eu risco, faço um traço com 2 centímetros do lado do avesso. Aí, eu venho com a minha cola bastão, colo e depois eu marco 4 centímetros do outro lado, pelo lado do direito, e alfineto. Ó, então, vai estar alfinetado aqui pro lado do direito. Nós vamos vir aqui com um viés, deixa eu pegar o meu viés aqui, de 2,5 centímetros de largura. Pode ser o viés do próprio tecido, ou pode ser um viés de cetim, também não tem problema. Esses viés que a gente compra pronto. A gente vai posicioná-lo aqui, ó, a partir desse início, e vamos costurar ele ao redor da nossa gola toda, com margem de 1 centímetro. Vocês podem alfinetar, caso vocês não se sintam tranquilas de costurar direto, ou podem alinhavar. O importante é que a gente costure tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. A margem é muito importante para que vocês costurem certinho. Se vocês têm dificuldade em marcar a margem, aproveita que o viés é uma peça reta, teoricamente falando,
vem aqui com a régua, ó, é mais fácil marcar nele do que marcar lá na golinha. Com a nossa canetinha e marca 1 centímetro para facilitar a vida de vocês, quem tem dificuldade em costurar retinho. Mas essa marcação só se vocês tiverem dificuldade para fazer uma peça bem direitinho. Marcar aqui, ó. Caso contrário, não precisa, pode costurar direto, tá? Costura feita, a gente vai fazer piques, que são pequenos cortezinhos até bem próximo à nossa costura. Quanto mais próximo, ó, quanto mais próximo, melhor fica. A gente vai fazer isso ao redor da nossa golinha toda. Fizemos os piques ao redor da nossa peça inteira. A gente vai vir aqui, ó, nessa inicial, nesse comecinho, e vamos cortar na diagonal para que não fique excesso de tecido. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Corta na diagonal, bem próximo à nossa linha. E aqui em cima, a gente vai refilar, ou seja, a gente vai reduzir essa margem de costura para mais ou menos meio centímetro. Depois de refilar, a gente vai vir aqui pro direito, vamos jogar o nosso viés para cima e vamos passar o ferro bem certinho. Aí, a gente vai vir aqui, ó, dobra uma vez, essa aqui é a costura, tá vendo? O viés até a costura e depois dobra de novo. E aí, a gente vai alfinetar isso aqui. Até lá do outro lado. Principalmente aqui no comecinho, por quê? Deixa eu alfinetar pelo menos 2 aqui pra me mostrar com mais facilidade pra vocês. Ó, porque essa dobrinha que tá aqui pro direito, ela também vai vir pro avesso. Eu vou pegar aqui, ó, a minha tesourinha. Essa tesourinha lá da JJ Fivelas, ela é bem bacana pra cortar, ela tem o corte bem preciso, ó. E vou eliminar essa quina aqui também, tá? E aí, eu vou pegar essa dobrinha e vou jogar aqui pro avesso. Com a própria pontinha da tesoura, eu vou arrumar aqui pra ficar bem retinho. Eu vou acertar aqui, ó. E eu vou passar o ferro aqui também. Pra assentar essa minha dobrinha, que isso aqui é o meu transpasso do abotoamento. E vou alfinetar isso aqui também. E aí, eu vou costurar o meu viés a partir daqui, tá? Então, eu vou costurar daqui, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, dobro aqui, depois dobro de novo, mas antes eu elimino aqui o excesso de tecido. Ó. Alfineto. E aí, eu jogo o meu transpasso do abotoamento aqui pro avesso. Arrumo com a pontinha da tesoura. E passo o ferro certinho para ele ficar bonitinho aqui. E aí, eu vou costurar todo o meu viés na golinha. Bom, eu costurei o viés e já aproveitei e fechei aqui, costurei aqui o transpasso do abotoamento também. É só passar uma costura reta aqui na lateralzinha. Fiz isso, a gente vai agora para o nosso segundo ponto obrigatório pro desafio. Primeiro ponto obrigatório, costurar com costura francesa, do jeitinho que eu tô explicando aqui. Segundo ponto obrigatório, nós vamos cortar um viés de 2,5 cm a 3 centímetros. Ó, corta no viés, passa o ferro bonitinho e aí a gente vai alfinetá-lo aqui. Vamos alfinetá-lo aqui, ao redor desse redondinho da nossa palhinha toda. Ó, tá tudo alfinetadinho aqui. Só na parte da frente a gente vai fazer isso. Agora, nós vamos pegar a parte de baixo da nossa peça. A gente vai deixar isso aqui reservadinho. E vamos aqui com a parte de baixo e da frente e das costas. Eu falei pra vocês que tinha um pique no molde, ó, esse aqui é o pique dos dois lados, nas duas peças tem. A gente vai franzir
entre uma marcação e outra. Eu gosto de fazer o meu franzido da seguinte forma. Eu deixo o ponto da minha máquina com o tensor no maior possível e com o tamanho do ponto também no maior que a máquina tem. Ou seja, o tamanho do ponto eu coloco no 5 e o tensor eu coloco no 9. Aí eu puxo um pedaço de linha antes de começar a costurar e passo uma costura reta. Ele já vai franzindo. Quando eu termino essa costura, eu puxo novamente um pedaço de linha e corto a linha. Ele fica assim, ó, um pedaço de linha no começo, um pedaço de linha no final, e só de costurar ele já fica franzido, tá? Então, a gente vai fazer isso tanto na frente quanto nas costas. Só mais uma coisa, por que que eu deixo esse pedaço de linha no começo e esse pedaço de linha no final? Porque dependendo da espessura do seu tecido, tecidos mais finos ou tecidos mais grossos, a máquina vai franzir de uma forma diferente. Então, eu deixo pra gente poder regular. Então, eu vou vir aqui, ó, com a parte da frente da minha peça. Vou pegar aqui a parte de baixo, direito da parte de baixo no direito da parte de cima. Vou posicionar aqui e vou alfinetar. Lembrando que eu tô colocando direito com direito, diferente da costura francesa que a gente coloca avesso com avesso. Venho aqui e alfineto de novo. Eu vou fazer isso até onde começa o franzido de um lado, ó, alfinetei. E depois eu faço isso da mesma forma do outro lado. Por quê? Porque aí depois eu vou dividir conforme for preciso, vou regular conforme for preciso o meu franzido para que ele fique certinho na peça. Vou alfinetar aqui, desse lado, nos dois. Tá, alfinetei. Agora eu venho aqui, ó, vou colocar aqui no meio, e aí eu vou ver se eu preciso apertar o meu franzido, puxar a minha linha, ou soltar. No meu caso aqui, ó, ele tá certinho, ele tá batendo certinho, eu não preciso regular. Ó, o meu franzido deu bem certinho. Então, eu vou só terminar de alfinetar. Ele vai ficar assim. Aqui nas costas, a gente vai fazer o mesmo processo, com uma diferença. Eu vou posicionar aqui, ó, o meu transpasse aqui em cima e vou alfinetar. Porque a hora que a gente colocar tudo isso aqui, ele já tem que estar passado certinho, um por cima do outro, tá? E aí, a mesma coisa, a gente vem aqui, ó, direito com direito, começo alfinetando por um lado, depois o outro e por fim o meio. Alfinetei aqui também, e agora a gente vai costurar dos dois lados com margem de 1 centímetro. Ó, costura feita, ele vai ficar assim pelo avesso e vai ficar assim pelo direito. Aqui na parte das costas, eu já terminei tudo certinho, então vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pela frente. Nós ficamos aqui com margem de costura sobrando, certo? A gente tem aqui a margem que seria referente à parte da pala. Ó, a gente desce com a pala e tem a margem sobrando. Aí, a gente tem a margem referente ao viés, certo? Que são duas faixinhas de tecido. E a margem referente à parte de baixo, que se a gente abrir aqui, é o que dá continuidade à parte de baixo. Nós vamos refilar só essas três primeiras, o que seria o excesso da pala e o que seria o excesso do viés. A margem referente à parte de baixo, a gente não vai refilar, a gente vai deixar ela inteira. Ó, eu vou refilar aqui com mais ou menos, deixar metade do tamanho. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Essa parte de cima vai ficar curtinha e essa parte de baixo continua o mesmo tamanho que ficou da costura. Eu vou refilar toda ela. Depois de refilar tudo, a gente vai vir aqui, ó, com a nossa cola. Eu vou passar a cola aqui e vou colar isso aqui, trazendo essa parte aqui até aqui em cima, onde tá a nossa costura.
e vou fazer todo esse processo até chegar lá do outro lado. Vou passando cola e vou colando. Isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês na hora de costurar, tá? Por isso que é importante a gente fazer essa etapa, porque senão depois na hora de costurar fica mais difícil o trabalho. Assim fica mais fácil. Vou fazer isso até lá no outro lado. Colei tudo. Agora eu vou abrir isso aqui. Vou passar o ferro jogando essa margem já coladinha, dobradinha, bonitinha aqui pro lado de cima. E aí, eu vou passar uma costura segurando, margeando isso aqui e segurando isso aqui. Na parte da frente, das costas, eu vou fazer o mesmo processo. Qual é a única diferença da parte das costas? Não vai ter o viés. Vai ser só a parte da pala e a parte de baixo. Então, não vai ter o viés. Mas é a mesma coisa, o mesmo processo. Eu vou costurar e volto para mostrar para vocês já. Costura feita, ó como já dá uma cara bonitinha, diferente na nossa peça. É só um detalhezinho, mas já dá uma vida na nossa peça. Nós vamos fechar as laterais. As laterais, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez o ombro. Nós vamos posicionar aqui de avesso com avesso. Vamos costurar com margem de meio centímetro. Refila. Vira direito com direito e costura com margem de meio centímetro novamente. Ó, fiz a costura, a diferença é que essa sobrinha que no ombro a gente jogou pro lado da frente e costurou novamente, aqui eu não vou fazer, eu vou deixar ela soltinha, tá? Então, ela tá assim pelo avesso, ó. E ela tá assim pelo direito. Poderia aqui costurar um viezinho na cava e deixar uma peça de verão? Poderia, mas não vai valer se for para o desafio, tá? Vocês podem fazer depois, a hora que esquentar, ou quem mora em lugares que são quentes, mas não vai valer para o desafio se não tiver as manguinhas, tá? Falando em manguinhas, vamos para as manguinhas. Para manguinha, a gente tem aqui a nossa peça e nós vamos precisar de 12 centímetros de elástico. Ó, tá marcadinho aqui. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho a mais antes e depois do fim, tá vendo? Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, uns 3 centímetros mais ou menos, só pra me facilitar na hora de costurar. Mas não é necessário, é só que eu acho mais fácil. Nós vamos vir aqui, ó, e vamos marcar 1 centímetro de um lado, pelo direito, e vamos marcar 1 centímetro do outro. Marcamos 1 centímetro de cada lado. Eu vou vir aqui com o meu elástico, que tá marcado os 12 centímetros, e vou posicionar ele, ó, metade dele aqui pra debaixo do tecido e a outra metade pra fora. Tá dando pra entender aqui, ó? Só metade do elástico tá debaixo do meu tecido. E aí, eu venho e posiciono do outro lado, do mesmo jeito. Esse elástico, ele tem 1 centímetro de largura, tá? 1,1, na verdade. Tem 11 milímetros de largura. Mas pode ser aquele 0,7, não tem problema. E aí, eu vou passar uma costurinha, costurando bem aqui em cima dessa marcação, e outra costurinha, costurando bem aqui em cima da marcação. Depois que eu fizer isso, eu vou esticar o meu elástico, ó. Eu vou esticá-lo e vou costurar aqui na bordinha, de forma que eu costure o tecido no elástico. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá costurado, mas tá vendo, ó? Deixa eu virar pro lado de cá pra vocês verem melhor. Ó, um pedaço do elástico tá pra fora, aqui em cima, o outro tá aqui pra dentro. Pelo avesso, quando a gente olhar, vai ficar assim, a gente não vê tecido passando pra cá. E pelo direito, quando a gente olhar, vai ficar o elástico passando aqui pra cima do tecido, certo? Costurei o meu elástico. Eu vou vir aqui agora, ó, como eu falei pra vocês, ele tá costuradinho aqui. Tá vendo?
Ó, aquela marcação de 1 centímetro, ele tá costuradinho aqui. Eu vou cortar aqui, só que eu não vou cortar bem coladinho, bem encostadinho de onde eu costurei. Eu vou deixar mais ou menos um meio centímetro passando. Ó. Fiz isso, eu vou posicionar aqui avesso com avesso e vou costurar com margem de meio centímetro e vamos fechar isso aqui igual nós fizemos na lateral da nossa peça. Costurei aqui com margem de meio centímetro, ele vai ficar assim, certo? Ó como é que fica o meu elástico aqui, ó. Tá vendo? Bem onde eu costurei. A gente vai refilar toda a nossa peça. E aí, eu vou virar, posicionando direito com direito. E vou costurar novamente com margem de meio centímetro. Quando eu costurar novamente com margem de meio centímetro, dessa vez, por enquanto, meu elástico tá solto ainda, ó. Aquele meio centímetro, ele tá solto. Agora, quando eu costurar novamente, eu vou acabar pegando ele, porque ele tá bem rente aqui, tá vendo? Eu vou costurar de novo. Ó, ficou assim. E aí, o que que a gente vai fazer para fazer esse acabamento aqui embaixo? A gente vai dobrar uma vez, arruma bem direitinho aqui. Aí, dobra uma segunda vez, de novo, arruma bem direitinho e passa uma costura margeando aqui. Ele vai ficar dessa forma, ó aqui por dentro. Uma dica para vocês para costurar mais fácil: deixem a peça virada pelo lado do direito. É mais fácil para costurar esse elástico, ó. Aí, a gente dobra uma vez, usando o próprio elástico como referência de onde vai ficar essa dobra, ó. Terminou o elástico? Dobra. Bem direitinho. Depois, dobra de novo também onde terminou o elástico. E aí, coloca o calcador da máquina aqui dentro e vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais fácil para costurar. E aí, a gente vai ter a nossa pecinha, a nossa manguinha, dessa forma costuradinha aqui. Vocês podem usar costura reta ou zigue-zague. Eu uso costura reta, tem gente que fala que estoura. Eu faço peças há muito tempo, as minhas nunca estouraram, nunca tiveram problema. E aí, a gente vai franzir a parte de cima da nossa manga. Tem a marcação no molde, eu falei pra vocês colocarem pique. E eu gosto de marcar a parte da frente, fica mais fácil na hora de trabalhar. Franzir, eu venho aqui com a minha peça. Eu vou colocar a minha manga no avesso. E vou posicionar ela aqui dentro da minha cava. Lembrando de ver certinho o lado da frente para não correr o risco. Ó, eu vou enfiar minha mão aqui por dentro. E vou pegar a minha manga aqui. Vou colocar ela aqui por dentro. Vou posicionar certinho essa costura aqui da junção com a costura da junção aqui da manga também. Lembrando de colocar uma margem, que é isso aqui, ó. Uma margem eu coloco para a direita, outra eu coloco para a esquerda, para não ficar um acúmulo de tecido. E aí, eu vou alfinetar isso aqui. Eu vou alfinetar daqui, da junção para frente, até onde começa, até o meu pique, até onde começa o franzido, igual nós fizemos aqui na parte de baixo. Primeiro, essa parte que não tem franzido, eu vou e alfineto do meio pra frente. E depois, eu vou e alfineto do meio pra trás. E aí, eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou regular o meu franzido para que ele fique o tamanho certinho aqui e caiba tudo certinho aqui na minha cava. Vou regulando e vou alfinetando. Depois de alfinetar tudo, eu vou costurar tudo isso aqui com margem de meio centímetro. Deixa eu arrumar aqui certinho. Ó, tá tudo alfinetadinho, tudo certinho. Deixa eu posicionar assim que acho que dá pra ver. Ó, parte da frente, parte das costas. E aí, eu vou costurar isso aqui com margem de meio centímetro. Costura feita, nós vamos fazer aquele mesmo processo. A gente vai fazer piques, porque se trata de uma área curva.
e vamos refilar toda essa margem. Ó, fizemos os piques, vou fazer na cava toda e refilar. Refilamos, fizemos os piques, a gente vai puxar a nossa manguinha aqui pro direito. Ó, vamos fazer ela pra cá. A nossa costura tá aqui. E aí, a gente vai jogar a nossa peça pro avesso. Então, vai ficar direito da manguinha com o direito da peça. A gente vai jogar a peça pro avesso só pra ficar mais fácil pra costurar. Vamos acertar aqui direitinho, ó. Passa o ferro bem bonitinho, sempre. E aí, costura novamente com margem de meio centímetro. Ele vai ficar assim, ó. Depois a gente vira tudo pro direito. Aí, no direito, ele fica certinho. Ó, costurei. A gente já tá com a nossa peça praticamente pronta. Vocês poderiam simplesmente embanhar aqui. Mas aí, agora vem a terceira etapa do nosso desafio, tá? Então, vamos lá. A gente vai nessa etapa pro molde. A gente vai pegar o molde da parte de baixo. Esse azulzinho aqui é referente à parte da frente. Eu vou mostrar pra vocês com ele, mas vocês vão fazer tanto frente quanto costas, tá? Eu vou pegar a minha fita métrica ou uma régua, enfim, e vou marcar 5 centímetros. E vou mudando a minha fita pra frente e vou marcando 5 centímetros. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, até riscar aqui a margem toda, a borda toda. Isso aqui na parte de baixo, onde vai a barrinha, tá, gente? Ó, vou marcar. E aí, depois, é só ligar os pontos aqui. E isso aqui vai se tornar um molde. O molde da nossa barra. A gente vai fazer isso tanto na frente quanto nas costas. Feito isso, a gente vai cortar o nosso tecido. A gente vai cortar o nosso tecido na dobra do tecido, usando esse molde que a gente fez. Deixa eu cortar aqui, abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, ele vai ficar assim. Esse é o das costas, esse aqui é o da frente. Ó, nós temos aqui frente e costas. O que que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito, lateral com lateral, e vamos costurar isso aqui com margem de 1 centímetro, tanto de um lado quanto do outro. Além dessas duas faixinhas, a gente vai precisar de um viés de 3 centímetros de largura, que dê todo o tamanho da nossa peça frente e costas. Se o tecido de vocês não der para cortar um viés que tenha todo esse tamanho, vocês podem fazer emenda, ó, o meu aqui tá emendado, tá vendo? Lembrando que quando a gente emenda o viés, ele tem que ser emendado assim com a costura na diagonal também, para ele não tirar a elasticidade do nosso viés, tá? E aí, eu vou costurar aqui, então. Ele, depois de costurado, vai ficar assim, porque a parte da frente, ela é menorzinha que a parte das costas, certo? Então, a gente vai vir aqui com o nosso viés e eu vou dobrar a pontinha dele, mais ou menos uns 2 centímetros pra dentro, que a gente passa o ferro bonitinho, certinho, e aí eu vou posicionar ele aqui, ó, na parte de cima. Bem nessa junção aqui da costura, vou alfinetá-lo aqui. Essa parte que tá cortado, não a parte da dobrinha, aqui na parte que tá cortado, na parte de cima, no caso, né? E aí, eu vou alfinetar aqui, pulando, deixando uns 2 centímetros mais ou menos. E eu vou costurar isso aqui com margem de 1 centímetro, só que eu só vou começar a minha costura depois desses 2 centímetros mais ou menos. E aí, eu vou costurar ele ao redor da minha peça toda. Ó, eu costurei tudo, mas eu deixei o começo com aquela dobrinha sem costurar e deixei passando um pouco aqui, certo? Então, eu vou cortar aqui, ó, de forma que passe pelo menos uns 2 centímetros pra cá. Tá vendo? Onde tá a dobrinha aqui. Esse aqui é o que tá com a dobrinha.
Deixa eu colocar isso aqui que acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem. Ó, tá vendo? Aqui na junção ele começa, a dobrinha tá aqui pra dentro. Esse outro tá sobrando. Eu vou erguer isso aqui, ó, vou abrir, eu venho com esse aqui por dentro e aí eu fecho. Porque aí o acabamento vai ficar aqui dentro, escondidinho. Eu alfineto tudo direitinho. Deixa eu alfinetar aqui. E aí eu termino de costurar igual eu costurei todo o resto. Ó. Essa pontinha aqui não tem problema, depois a gente elimina, tá? E aí fecha aqui. Depois de terminarmos toda a nossa costura, a gente joga isso aqui pra cima e aí passa o ferro para que ele fique bem certinho, bonitinho assim pra cima. Feita essa parte, a gente vai costurar isso aqui na nossa blusinha, na nossa bata. Então, vamos lá. Agora que a gente tá com a peça já desse jeito, nós vamos costurar nosso acabamento da barra aqui na nossa peça. A gente vai costurar o direito do acabamento da peça no avesso da nossa bata, lembrando de olhar certinho qual que é a frente e qual que é o avesso, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, eu vou só abrir a minha bata para facilitar e eu vou posicionar aqui. A gente vai costurar essa parte que tá sem nada. Vou posicionar aqui, vou começar aqui a posicionar aqui pela minha costura da lateral com costura da lateral. Vou alfinetar, lembrando que eu tô colocando o direito da minha faixa no avesso da minha bata. Vou vir aqui do outro lado, costura da lateral com costura da lateral, e vou alfinetar também. E aí, eu vou costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Costura feita. Nós vamos mais uma vez fazer os piques, porque se trata de uma área curva. Não precisa fazer os piques tão próximos dessa vez, porque apesar de ser curvo, é um curvo bem suave. Ó, fiz os piques, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos jogar essa faixa da nossa barrinha aqui pra baixo, certo? Deixa eu virar a bata assim, que acho que dá pra vocês verem melhor. Ó, a gente vai jogar isso aqui pra baixo. Nós vamos passar uma costura a mais ou menos, pegando a margem de costura aqui e o vestido, a bata, não aqui na barra. Eu vou jogar aqui, ó, essa margem aqui pro lado do meu vestido, da minha bata. A margem de costura eu vou jogar pro lado da minha bata e vou passar uma costura aqui, ó, a mais ou menos 2, 3 milímetros dessa costura que já existe. É uma costura de segurança para depois, quando a gente virar a nossa barra, não correr o risco disso aqui ficar passando. Ela vai assentar mais certinho aqui, tá? Então, a gente tomba a nossa margem de costura aqui pro lado de cima e passa uma costura de segurança. Ó, como fica a costura de segurança. Tá vendo? As duas costuras aqui. Ó, por esse lado, como é que fica. Só uma. O que que a gente vai fazer agora? Vamos jogar a nossa faixa aqui pra cima, pro lado da nossa bata. E aí, a gente vai passar o ferro. Deixa eu trazer o meu ferro pra cá. Ó, nós vamos vir aqui, vamos passar o ferro bem direitinho, de forma que não apareça tecido da parte de baixo aqui em cima. Vamos passar o ferro bem direitinho. E aí, a gente vai costurar aqui, margeando essa partezinha. E assim vai ficar a nossa barrinha costurada. Ó, pelo avesso, pelo direito. A nossa bata está pronta, só vai faltar o botão. O botão é opcional a vocês colocarem o botão de casinha ou o botão de pressão.
isso vai ficar opcional. Lembrando de colocar 2 ou 3 botõezinhos, um aqui em cima, um no meio, um mais embaixo, tá? É uma distância de 4, 5 centímetros mais ou menos um do outro. E ó, nossa batinha tá pronta, vocês podem colocar um lacinho aqui também, fica bonito. Colocar um lacinho de enfeite ou não, deixar assim. Espero que vocês tenham gostado, façam. Lembrando que para valer no desafio tem que ser na costura francesa, embutida do jeito que eu expliquei na peça. Tem que ter esse viezinho aqui na palhinha e tem que ter esse tipo de barrinha, tá? Tirando isso, se vocês quiserem, se não for participar do desafio, pode fazer da forma que vocês acharem melhor. Espero que tenham gostado. Vou ficar ansiosa lá no grupo para ver as peças de vocês. Até a próxima!